Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Pipoca. E hoje, hoje a gente não tem só uma convidada especial, mas a atriz de Dona Beija, é isso? Está noveleiro hoje, a gente vai falar muito sobre Dona Beija, a nova novela da HBO Max, mas vamos começar com você apresentando nossos convidados. Sim, então, Indira Nascimento, seja muito bem-vinda, muito legal ter você aqui. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui, de conversar com vocês, vai ser ótimo. Eu tô achando muito chique, porque semana passada, retrasada, a gente entrevistou você, eu tava, nervosa, e agora estamos aqui, todas juntas, né, assim, vamos ficar uma horinha conversando, chique. Que legal. E vamos apresentar aqui a Amanda Brandão, pra quem não sabe, super noveleira, né? Você tem esse título, né? Esse título eu já tirei a carteirinha universal. Olha... Ela já foi autenticada. A minha carteirinha de noveleira. Por isso que eu tô aqui Chique. hoje, inclusive. Obrigada, vai ser muito bom conversar com vocês. Tô muito animada pra ser mais bastidores de Dona Beija. É. Bora. Maravilha. Então, quem não sabe, Dona Beija está disponível na HBO Max e é uma novela brasileira que vem na sequência de Beleza Fatal, que fez muito sucesso. Então, é a segunda novela com produção nacional original da HBO Max. Mas é muito legal que agora Beleza Fatal foi uma novela super pop e agora a gente chega com uma novela de época, né? Então acho que isso é bem uma ideia muito legal que a HBO Max teve. Total, e mais uma vez com mulheres muito fortes no elenco, né? Porque ano passado teve Beleza Fatal, teve também Ângela Diniz, que não era novela, Perfeito. mas também era uma produção nacional. Também com protagonistas mulheres muito É fortes. verdade, é a grande temática mesmo, Exato, eu né? acho muito legal a HBO Max dando esse foco para personagens femininas tão fortes nas produções nacionais, mais uma vez. Maravilha. E, ó, quero começar já, Indira, perguntando como que tá a repercussão. Porque a gente, assistindo os episódios, já dá pra ver que é um sucesso. Tem um elenco sensacional. E é uma novela de época. Eu particularmente adoro ver novela de época. Eu fico olhando as coisas e falo, nossa, que legal, como é que vocês filmam um negócio desse? E conta pra gente da repercussão. Ai, sim, a gente estreou tem pouquíssimo tempo, né? Tem o quê? Uma semana agora. É, E, quer dizer, uma semana e pouco. uma semana e Duas semanas, pouquinho, né? mais ou menos. Então tá super ainda recente, mas as pessoas têm me mandado muitas mensagens. Legal. Ai, que demais. As pessoas têm reagido super bem, assim, a novela no geral, e especialmente a Maria. Eu tô muito contente, eu acho até que essa repercussão foi maior do que eu esperava. Uhum. A gente deseja isso, mas na prática é diferente, né? É sempre melhor, mais emocionante. Então, tô muito feliz. Acho que se você ainda não assistiu Dona Beija, tem que assistir. Tá perdendo para poder conversar depois com as pessoas. E é legal que a novela lança 5 capítulos toda segunda, né? Ou todo domingo. É toda segunda, é. Exato. Então você consegue ver a recepção das pessoas de arcos de 5 capítulos de uma vez só, né? Exato, é muito Você bom. pode maratonar uma novela. Isso que é legal, eu acho. É Assim, uma que delícia. Ou deixar pra ver um por dia. Por dia, pra você Segunda, super terça, quarta, tradicional. quinta e Mas sexta. as pessoas não conseguem, Não porque consegue- elas vão Tô dizendo engatando. isso de uma utopia bem distante. Eu mesma não faço isso, mas se alguém quiser, né, deixar aquela rotininha de novela também é gostoso. É, os 5 primeiros eu maratonei segunda, terça. E eu acho que vai virar meio isso. Toda segunda, terça eu vou assistir já 5 e E aí, depois... depois a pessoa fica órfã É. por mais, sei lá, Eu 4 sofro. dias esperando sair outro. Isso Mas é muito sofrido. legal pra gente como ator, porque você tem essa possibilidade de estar sempre em contato com o público, né? É diferente de você quando lança uma série que já chega para as pessoas, sei lá, os 10, a primeira temporada toda de uma vez e depois tem aquele começo que é um burburinho, mas depois baixa um pouco a poeira, né? E aqui não, a gente tem essa oportunidade de ficar em contato com as pessoas durante todo esse período que é uma delícia. São quase 2 meses. Eu acho que dá. Entre todos, que- são é, 40 episódios, é, né? acho que dá uns 2 meses. E aí, né? nesses 4 dias, as pessoas ficam criando teoria também, né? Esses dias que Muitas. passam. Não, e as pessoas são muito ansiosas, né? Elas ficam assim, não acredito, já cheias de opiniões formadas. E eu sempre falo, gente, calma, calma, calma. Segura. Tem muita coisa ainda. São 40 episódios, muita história, muita água vai passar debaixo dessa ponte. E a gente chama de telesérie, mais ou menos, quando são esses números de episódios assim. Lembrando que é uma nova versão de uma novela que estreou na Manchete em 1986, se não me engano. Exato. Então, deve ter muitos episódios, não sei quantos tinha na época. Mas, assim, você acha que esse tamanho, assim, de 40 episódios dá pra contar toda a história? Ou você acha que fica corrido ou fica perfeito? O que você acha? A minha impressão é que talvez o maior ganho dessas novelas menores é porque elas não têm barriga, né? Eu Então, também assim, é uma muito. delícia isso. É uma delícia, Intenso o porque tempo é todo. intenso, é vibrante, as coisas vão acontecendo de maneira encadeada, sabe? Não tem uma coisa que as novelas tradicionais têm, que é aquela enrolaçãozinha básica, sabe? Que 4 dias sem assistir, você não perde nada. É Exato. diferente, bem Aqui diferente. não, né? Então eu acho que a novela tá
compilada nesses 40 episódios, mas muito bem contada. Inclusive, as pessoas podem esperar que as histórias vão ser desenvolvidas, dos coadjuvantes, dos núcleos que estão ao redor, assim, porque... 40 é o número perfeito para isso também, né? Então, para ter o Exato. desenvolvimento dos outros núcleos. Sim, porque eu li uma pessoa falando assim, mas eu quero ver mais da Deborah Evelyn, eu quero ver mais da Catarina. Eu falei, calma, gente, acabou de começar, né? Todas essas personagens vão crescendo ao longo da novela. Isso é muito bom. E dentro desses 40 episódios, a gente consegue ter vários ganchos e várias viradas, que eu acho que o público ama, né? Eu acho que isso é uma coisa que tá vindo no streaming e vai crescer, assim, e vai virar uma tendência nas novelas, assim, se elas serem mais enxutas, assim. É. Porque eu acho que faz muito sentido isso que você falou, principalmente da barriga, assim. E das pessoas se apegarem ao personagem e ficarem ali até o final e não ter aquele momento que a gente cansa, sabe? Que a gente fala... Então eu acho isso muito legal, faz total sentido isso que você falou mesmo. E se pensar, né, no mundo das séries, antes da quarentena, a gente estava naquele formato de 22 a 24 episódios, na maioria das séries. E aí, depois da quarentena, todo o universo e o mercado se transformaram muito. E hoje em dia, a gente super já se acostumou com as séries de 8 a 12 episódios ali no máximo, né? Então, acho que pode seguir esse caminho mesmo, né? Você mencionou a Deborah Evelyn. Tô muito animada também pra personagem dela. Acho que é isso que a gente tava falando. Um elenco impressionante. É a Cecília, né? O nome da personagem dela. Que é E minha eu, mãe. e ela, assim, ó, ela não me cheira bem. Ela é polêmica, né? Eu ia falar Ela isso. não me cheira bem. Ela é polêmica, uma personagem polêmica. Mas eu fiz uma pergunta aqui nos bastidores, quero saber de você. Você acha que a Maria é polêmica? Ela é vilã? A sua opinião sobre a Maria, ela é vilã ou não? Eu sei que eu sou suspeita, né? Mas porque tudo eu bem, defendo, eu nada melhor do que amo. você pra defender ela, gente. Mas eu acho que ela não é vilã mesmo, assim. As pessoas não me taquem pedras. Eu sei que ela fez algumas coisas já nesses primeiros episódios. Mas eu acho que a grande diferença, assim... Bom, o vilão, ele é uma pessoa que, de repente, é uma pessoa ruim, né? Ele quer fazer o mal, ele não gosta do outro. Sei lá, esses vilões mais maniqueístas, assim, Mas a Maria não. Eu acho que, na verdade, a minha construção junto com ela, né, é de que ela tá fazendo tudo o que ela faz é para defender a família dela. Ela acredita nisso. É para ter aquilo que ela acha que vai ser o melhor. Então ela não tá, por mais que ela tenha ações ali que a gente considera um pouco questionáveis, ela fere um pouquinho a moral, os bons costumes, mas ela tá fazendo o que ela acredita ser o melhor para ela, para o Antônio, para o pai, para a moral da família, para a comunidade também, né, para Araxá. Então, eu não acho que ela seja uma vilã. Acho que essa novela, principalmente, ela tem alguns vilões mais sistêmicos, né? Eu acho que, assim, tem a moral da sociedade, é um vilão. Exato. O machismo, no geral, Verdade. o patriarcado é o Verdade. vilão. Mas eu também acho que algum personagem, ao longo dos capítulos, eventualmente vai emergir, assim. Eu acho que é alguém Sim. que vai pegar a gente de surpresa, porque é bem novela isso, né? Fala, ai, gostava tanto dela. Eu acho que as pessoas estão se precipitando. Que daqui Ai, a pouco elas vão falar assim, então existe um vilão e não é a Maria. Olha E eu tava achando E eu isso acho, mesmo. e eu acho que é um lance de ter personagens que são. Eles têm todos os lados, entendeu? Não é o bem. Nenhum personagem é o mocinho 100%. Isso é e nenhum outro é o delicioso. vilão 100%. Todo mundo tem os dois lados dentro de si, assim como nós somos na sociedade, Exato, entendeu? isso que é eu acho muito fantástico. legal. É muito também. natural o desenrolar das relações dentro da novela, sabe? Sim, Por conta sim. disso. Eu acho que o que muda, desculpa, é só as intenções mesmo, né? O que move cada um, assim. Então é isso. Eu não consigo considerar ela uma vilã, porque eu acho que, na verdade, ela está defendendo os seus interesses. Ela tem uma motivação que vai ser justificada daqui a pouco e as pessoas vão conseguir compreender, sabe? Por que está agindo desse jeito, por que faz isso. E eu acho que a gente, se a gente for um pouco mais generoso também, e se olhar, a gente vai ver que muitas vezes a gente também faz coisas Com certeza. que não são consideradas tão legais assim, né? Ah, sempre, né, gente? É, Amanda, senti que bateu aí, hein? Não, Bateu mas a gente forte. sabe, quando a gente vê novela, a gente fala assim, ai, olha... Faria isso também. faria. Aí você fala assim, não faria, na verdade. O povo tá com tanta raiva dela, porque eu acho que as pessoas estão meio tipo assim, ai meu Deus, eu tô me vendo, sabe? Ou então, ai meu Deus, queria ter essa coragem. Exatamente. Inclusive, o Antônio, acho que é um personagem muito assim, né? Porque ele não tem essa figura de o mocinho, o cavalheiro perfeito. Ele tem seus defeitinhos ali também, né? E a gente tem até no trailer mesmo, né? Uma discussão dele com a Beija falando, você acha que eu não sei o que você tá fazendo? Você é um homem casado, mas você acha que eu não sei que você tá saindo aí à noite? Ele fala, mas eu sou homem, eu posso. Aí você já fica, já entendi que também ele não é perfeitinho. Eu prefiro assim.
Quando tem algum personagem muito meio Superman, assim, sabe? Meio perfeitinho demais, aí eu já fico, não, E pra obrigada. gente, né, que constrói um personagem, não tem nada mais instigante, mais delicioso do que um personagem que tem camadas, que tem nuances, né, que tem contradições. Total. Então, uma pessoa que é só uma coisa, ela é muito legal e ela é só legal. E aí as pessoas estão passando por cima dela e ela continua legal. Tipo, isso é muito chato, dá muita raiva, Você né? nem compra personagem, né? Você fala, Não, não você acredito, fala, meu, nem acredito nessa peraí, pessoa. É, acorda, vamos lá. vamos lá. Reage, minha filha. Gente, Ai. sim. E eu vi em entrevista você falando que tem um arco, uma evolução do personagem muito grande que as pessoas talvez não imaginem. Sim, tem. Bom, Atenção. Mas tem umas coisas que se você assistir prestando muita atenção, você já pega no começo. Ou não. eu Olha ele acho- querendo te dar informação, É, você sabe, Eu né? acho que não. Tá vendo, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, o Daniel e toda a equipe dele, eles foram muito geniais escrevendo essa personagem especificamente, porque ela vai literalmente crescendo, sabe? Legal. Então ela vai trazendo informações, ela vai se modificando, ela vai, né, assim, acho que crescendo é a melhor palavra, assim. A gente vai começando a entender um pouco mais dela, um pouco mais da profundidade do que está acontecendo ali. E eu acho que a gente vai entendendo também mais essa sociedade, desse lugar, desse contexto que ela está inserida. Eu sou suspeita, como eu já disse, mas eu acho que a Maria é um dos personagens que tem um arco mais interessante, assim. Quando eu li a novela pela primeira vez, eu fiquei muito feliz. Falei, Legal. nossa, que bom, sabe? Tipo assim, queria fazer uma personagem assim há muito tempo. Loteria, né? O que Loteria, ela é. tem de diferente que você falou? Que bom, queria fazer uma personagem assim há muito tempo. Esse arco muito bem construído, uma personagem que ela se desenvolve, ela se transforma e essas contradições. Então, Entendi. assim, tem horas ela me causa, lendo, ela me causava muitas sensações do tipo, eu ficava muitas vezes muito espantada, muitas vezes eu ficava muito admirada por ela, muitas vezes eu ficava tipo contrariada, porque eu falava, meu Deus, não é assim, sabe? Então, essa personagem que desperta na gente todas essas sensações, eu acho isso muito poderoso. Ela vai e volta, ela acerta, depois ela erra na sequência, e depois que eu acho que é assim, né? Tudo que a gente quer quando se pensa em personagens são personagens que sejam assim, que sejam humanos. E para assistir também é muito mais gostoso, sabe? Então eu acho que eu tive sorte assim, porque tenho sorte de ter tido bons personagens, mas eu acho que nesse lugar de desafiador assim, mesmo de caráter, talvez, ou de personalidade, uma personalidade mais forte, eu acho que a Maria é a minha primeira, assim. Ela tem personalidade bem Ela forte. tem uma personalidade muito E forte, ela mostra isso desde o primeiro episódio. desde o começo. Tipo, você já vê que ela vai circular ali de uma maneira muito difícil, assim, sabe? Ela Ela é se... muito impulsiva. Muito, é. né? E de curiosidade, assim, você falou que quando eu recebi, eu li, gostei do personagem. Quando você recebe, você consegue já entender tudo aquilo? Ou quando você bate o olho na novela, quando você assiste pela primeira vez, você fala, nossa, tem muita diferença do que eu imaginava ali lendo o roteiro pela primeira vez. Como que é isso pra você nessa novela específica? Sim, sim. Quando eu recebi, eu ia me espantando, porque eu falava assim, sei lá, eu tava no episódio 10, por exemplo. Você já recebe tudo? Ou não? De Sim, a roteiro? gente recebe tudo. Aí eu tava lendo, aí no episódio 10 eu falava, não acredito que ela fez isso. Tipo, não acredito que aconteceu isso. Eu falava, cara, aqui foi o auge. Aí chegava no 15 e eu falava, não, gente, não é possível. Ah, repassei o auge pra cá, Não é novo auge. possível que, tipo, tem algo mais louco que acontece. E aí, quando eu chegava no 18, eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, pra onde que a gente tá indo, assim, sabe? Então, isso é muito gostoso, porque, pra mim, me surpreendia muito lendo. E assistindo, tem um lance de ver a obra no geral, né? A obra como um todo. Então, sei lá, por exemplo, o núcleo da Catarina, que é a Carminha e o Honorato. Eu amo. Quando eu li, eu não achava que ia ser tão fofo, Entendi. sabe? Legal. Legal. Quanto ficou, E assim. você não porque via essas gravações, né? não via, porque É. é um outro núcleo, né? Então entendi. tem uma coisa muito gostosa também de assistir e entender tudo. Então, vários cenários, por exemplo, eu não conheci, porque a Maria não foi lá, né? E nos primeiros capítulos ela fica muito dentro de casa, né? É. Ela tá nessa, Então, é muito- nessa posição aí, né? De donzela do E lar. quando a gente está gravando, por exemplo, também a gente não tem noção de como vai ser essa fotografia, né? Tem várias coisas que pra gente também é muito surpreendente Aham. quando assiste. Ganha muito, muito mais. Eu falei, nossa, como tá bonito, sabe? Que legal. É Mas muito os seus legal. sets eram mais estúdio ou era cidade cenográfica também? Eu gravava bastante no estúdio e na cidade cenográfica. Tá. Mas é sempre assim, eu acho que tirando a Grazi, né, a Beija, que circulou mesmo por todos os núcleos, É. nossos personagens, eles
tem uma família, né? Assim, um núcleo Nicho, mesmo, né? um É um nicho. Então, eles meio que estão sempre por ali. Embora a Maria, ela até que deu uma volta, Olha tá? só, estamos tirando o tempo aqui, hein? Tá conseguindo aos poucos. Ela até que dá uma volta, assim, mas muita coisa eu não tinha visto. Por exemplo, a taberna, né? Aham, super. Que é o universo ali da Candinha, É. das meninas que são putas, a Maria não conhece. Então, Exatamente, com assistindo, eu certeza. fiquei assim, ai, Era que assim. legal, era assim. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade é que, assim, os figurinos, é tudo muito diferente, né? Os cenários, é tudo... Apesar da discussão da série, da novela, ser muito atual, conversa muito com coisas que a gente vive ainda, o figurino, o cenário, é tudo muito diferente. Às vezes até o linguajar. Eu acho que Dona Beija traz um linguajar muito atual, apesar de ser uma novela de época. Só que eu queria saber o que você descobriu da época que mais te surpreendeu. Seja uma roupa que você teve que usar, sei lá, um sutiã, alguma Detalhes coisa do assim. cenário, né? Alguma coisa que te surpreendeu, assim, porque eu tenho loucura de entrar num cenário de época. Eu gostaria muito. Nossa, eu adoraria. E o nosso era muito realista, assim, então era muito legal. Mas eu acho que as roupas, né, a gente foi perdendo muitas camadas, assim, ao longo dos anos. Cara, eram muitas camadas e a gente usava todas as camadas. A Beth Filipek, que é a nossa figurinista brilhante, uma pessoa maravilhosa e super rica em detalhes, super minuciosa, assim. Ela mandou fazer muitas das peças que a gente usou. Então, ela fazia questão que a gente usasse todas as etapas, tipo, Anágua em a cima de nágua, aí anágua. depois uma outra saia, aí a saia que dá volume, aí aqui tem o corset, e aí tem a luva para usar. Então, tudo isso, E o peso? isso pesa e isso esquenta, né? É. Então, era muito interessante para a gente estar, de fato, caracterizado com o chapéuzinho, o cabelo que se usava, né? Tudo isso, a caracterização é muito importante também para você conseguir, de fato, entrar no personagem e sentir esse corpo, porque esse corpo se movimenta de um jeito diferente, Perfeito. Total. né? Dentro desse contexto. Imagina, Rio de Janeiro, um calorzão, e a gente com todas essas camadas. Isso dá uma sensação diferente, isso faz você se respirar de um jeito diferente. Então, foi muito legal, foi muito importante. Porque eu fico pensando, é legal, às vezes, você vê uma personagem que pira e fica nervosa muito rápido, mas eu penso, poxa, se eu estivesse no lugar dela, com um negócio me apertando, 8 da manhã eu já tava brigando com alguém. 8 da manhã eu já tava pistola com O alguém. que eu penso muito é quando eu vejo essas novelas e produções de época é quanto tempo essa pessoa demorava pra se arrumar todos os dias. Ah, não fala não. Nem lembro. Doideira, né? Porque é tanta peça de roupa, é tanto cabelo, é tanto chapéu. Você fala assim, gente, é muito tempo livre, né, gente, pra se arrumar tanto tempo assim. É muito tempo. Eu lembro que a minha caracterização, eles faziam aqueles caixinhos no meu cabelo, tipo, um por um, assim. Ai. Toda essa parte da frente era feita assim, um a um. E aí depois tinha que Meu Deus. colocar o aplique de trás. Sei lá, acho que eu ficava, em média, eu era uma das pessoas que mais ficava na caracterização. Tipo, 2h30, quase 3 horas. É doideira, Isso que né? ainda bem que hoje em dia tem o Babyliss, né? Porque naquela época era o cilindro que eles ficavam colocando no fogo, esquentando o cilindro de ferro e passando no cabelo, né? Gente, Meu, que perrengue. Cara, perrengue total, sério. Mas sabe que Perrengue eu fiquei com chique. vontade de fazer uma viagenzinha pra Araxá? Porque eu acho que agora, ó, já dá pra fazer um guia turístico assim. Você vai comer o queijo de Araxá. Aí você vai no Grande Hotel, né? Eu acho Tem que é o o Grande nome. Hotel. O Grande Hotel, que é aquele palácio gigantesco. É. E aí vai em alguns lugarzinhos de Dona Beija. E tem um museu da Dona Beija em Araxá. Perfeito. Tem um museu da Dona Beija até. Você chegou aí em Araxá e Não dar um fui. passeio? Não. Mas a gente pode A organizar gente pode esse fazer rolê. vamos fazer um tour, levar uma van? Isso. Eu vou. A galera Me toda chama. no Roleplay, põe Eu assim. vou dar essa ideia pra HBO Max, a gente leva uma câmera junto e bora. Eu aceito. E eu queria saber da preparação, né? Mais da preparação, porque eu fiquei sabendo que você fez aula a cavalo. Ou Isso é costumes de legal dessa época, novela. Dá pra ver que vocês estão crochê, fazendo muitas que- coisas como é que diferentes, você se assim. preparou? Eu fui criada na cidade de São Paulo, assim, sempre, né? Então, cidade de São Paulo, a gente não tem acesso nem a esses animais, Nem nem... vejo cavalo na rua. gente. Sabe? Então, eu nunca tinha andado a cavalo. Acho que eu nunca tinha visto um cavalo de perto, na verdade, assim. Porque a minha família, sei lá, nas férias a gente ia pra praia, a gente não tinha sítio. Então, realmente, isso não fazia parte do meu universo. E aí, na preparação, quando a gente foi para um Aras para começar a Ai, que ter chique. essa intimidade, Chique. cara, eu fiquei apavorada, assim. Quem Tira. apaixonada. Não, Tira o cavalo, aí ela assim. apavorada. E eu, Que tipo, legal. gente, tem que ser eu mesmo, será? Eu com muito medo. Tanto que tem umas cenas que eu assisto que eu. Cara, eu fiz uma sequência dificílima que eu levava, já tá no Ares.
Eu levava a Beija pra taberna, pro bordel, na carroça, tipo, tocando o cavalo e conversando com ela. Como se fosse uma coisa natural que você faria todo Natural. E o Não. cavalo é um ser vivo, ele tem vontade própria, e às vezes ele indo pra Força lá demais. e eu falando o texto e tentando puxar ele pra cá, assim, tipo, meu Deus. Foi muito bom, foi muito desafiador Você mesmo. aprendeu na aula. Você Aprendi a domar o cavalo, mas na aula eu não falava. Na aula eu só estava ali tentando ter a relação com Focada, ele, né? Então, sim. assim, foram sendo adicionadas camadas de complexidade. a roupa também, É né? multitasking total, Entendeu? né? Sim. Alguma coisa não Mas deu foi certo super nessa? importante. Teve alguma coisa com o cavalo, com a charrete, que saiu um pouquinho do controle ou não? Tinha uma hora assim que a gente tinha uma cena que eu tinha que andar com ele na charrete e ele tinha que parar num ponto certo por causa da câmera, da distância. E ele não queria. E eu, tipo, Só o cinegrafista correndo pra trás. meu Deus, agora ele não vai parar. E aí ele ia para um outro lado, porque, enfim, acho que eu não tinha tanta habilidade assim, embora fiz as cenas, mas eu não consegui. Acho que eu precisava de mais tempo, talvez mais alguns anos atrás, de intimidade com o cavalo, mas foi bom, sabe? Na verdade, a gente teve. É muito gostoso isso, porque no meu trabalho eu tenho a oportunidade de vivenciar coisas que talvez eu nunca fosse experimentar. Que Então, privilégio isso é um mesmo. privilégio, eu sou muito grata, né? Então, trabalhos manuais, tipo, a gente teve aula de crochê, Legal. né, para poder entender como é Uma que faz pessoa esse que faz bordado. crochê olha e fala assim, não, ela não tá fazendo. Tem que ser Não, e esse real, bordado né? é super minucioso, e é super interessante de pensar assim que essas mulheres faziam isso de fato, né, no tempo delas livre, ou que quando elas iam casar, elas faziam seus próprios enxovais e elas bordavam tudo. Então, a gente teve esse tempo ali de entender como que a personagem faria isso, né? Como que a Maria nesse lugar, a Maria inclusive ela tem muito mais habilidade com a charrete Legal. do que com o bordado. Eu, Indira, não consegui ter muita habilidade com nenhum dos dois mundos. Mas é muito louco, esse é o poder da atriz, né? Mas a Maria consegue, ela É sabe isso, o fazer. poder da atriz é isso. Mas é legal porque é mais do que só fazer as cenas ali do bordado pra aparecer bem na câmera. É também pra trazer esse pensamento dentro da sua personagem, né? Claro, Poxa, essa minha personagem vivência, passa né? horas do dia dela fazendo isso. É importante, né? Entender isso. E é muito importante a gente ter esse tempo antes, né, que é a preparação, que é o laboratório, para você de fato entender esse corpo, né? Entender o que é que a personagem está sentindo quando ela está fazendo isso, o que ela está pensando quando ela está aqui, como é experimentar esse tempo que é tão diferente do nosso tempo, né? Você falou que é uma novela de época, então assim, muitas coisas são ainda próximas, mas muitas coisas também são muito diferentes de como a gente vive hoje, né? A nossa vestimenta, o nosso tempo livre. No nosso tempo livre a gente não tá mais bordando, né? A gente tá com a cara enfiada no celular, sabe? Então era muito bom, era muito necessário que a gente tivesse esse processo mesmo de deixar as nossas vivências mais de lado e entender quais são as vivências daquelas mulheres naquele contexto. As gravações não foram em Araxá, foram aqui no interior de São Paulo, alguma coisa assim? Sim, eles construíram uma cidade cenográfica ali no Rio de Janeiro. Não sei qual é a região, mas tipo um interior, talvez. Interior, Assim, aham. uma cidade cenográfica perfeita, muito linda. E a gente gravava lá ou no estúdio. Ai, bem legal. E muito impressionante chegar na cidade cenográfica, assim, no primeiro dia, Muito. porque ela era realmente Muito. Uma cidade, né? praça, ruas, Perfeita. prédios. Lago, É. tipo, tudo, assim. Tudo isso transporta a gente para o universo. Eu acho que isso tudo contribui, né, também para nossa criatividade, né? Como eu disse, para você entrar num personagem, claro, a gente estuda, tem um processo que é muito individual, mas a roupa, a caracterização ajuda muito. Então, quando você já está vestido daquele jeito, seu corpo já está tendo que se comportar de outra forma, e aí quando você chega no cenário e é todo esse cenário que é totalmente diferente, você já está entrando naquele universo, sabe? Então, tudo isso, por isso que quando eu recebo algum elogio sobre o meu trabalho agora, né, eu penso, isso é um trabalho de equipe, de fato, sabe? É realmente um trabalho de equipe, porque para que eu possa me sair bem e ter um bom desempenho ali como atriz, tudo precisa estar favorecendo, né? Então, todas essas pessoas precisaram trabalhar e criar esse ambiente perfeito para que eu de fato acreditasse que estou ali, conseguisse, né, entrar com mais veracidade. Então, eu sou muito grata também a toda a equipe.
Fazer uma novela de época é tipo fazer um filme de super-herói, assim, né? Tipo, Que você tem volta que no tempo, né? tem que entrar num lugar que você não pertence, você não sabe como aquilo funciona. Você tem que. Então você depende tudo de toda uma dinâmica, um sistema por trás funcionando para que você consiga ir para lá também. É muito legal isso. Por isso que eu sou tão fascinada nesse universo de novela de época, assim, Sim. acho bem legal. E E o além- grande diferencial é a linguagem, né, que se usa em Dona Beija, porque não é tão Não é- rebuscada É. 1800. Não é voz missê, né? Não é voz missê, perfeito. Não é Porque eu voz acho que é missê. mais fácil pra gente, como fã, entrar junto na história. Total. Porque aí não tem o voz missê, não tem todos esses trejeitos, assim, Uhum. meio que me tirando da minha imersão, basicamente, né? E imagino que deve ser até mais gostoso pra vocês, né, também, pra vocês poderem entrar na personagem um pouco mais relaxada, né, instintivamente. Sim, sim. Acho que a gente colocou, tinha alguns termos, Legal. algumas palavras, né? Alguns adjetivos na época, por exemplo, que a gente trouxe. Então, rameira. O que é rameira? Rameira é tipo vagabunda, sabe? Tem algumas outras palavras, assim, eu vou lembrando aqui, Aham. que a gente A Ana trouxe. escutando Rameira na novela, falou assim, que legal, vou começar a usar. Nem sabe o que Essa rameira. Chama amiga, né? sabe? Chama amiga. E aí, rameira? é perigoso. A gente trouxe algumas palavras que eram usadas, mas a gente deixou o texto bem coloquial mesmo, assim, para caber na boca e para, Isso. né? Acho que foi uma convenção mesmo. Adorei. Legal. E tirando essas aulas, assim, que você falou de cavalo, de charrete e tal, o que mais vocês fizeram na parte do laboratório? A gente teve um bom tempo de ensaio, que também é uma coisa rara, né? Assim, cada vez mais, mas a gente teve muito tempo para preparar as cenas, para conversar mesmo juntos, assim, o que a gente estava entendendo daquela cena com os diretores, com a Isadora, que foi a preparadora de elenco. Um beijo, Isadora. O Henrique também, um beijo, Henrique. Eles acompanharam a gente do início ao fim. Teve uma coisa que foi diferente para mim nesse projeto, que foi a primeira vez que eu tive um preparador durante o processo todo. Durante todo o Só projeto, no no ensaio. set também. Caramba. Então, isso é muito bom, assim, porque dá uma segurança. Porque o diretor, ele tá ali e ele tem, né, aquele cara que tá com aquela visão geral. Ele tem muita coisa para olhar, Uhum. para pensar, para administrar. E é muito bom pra gente saber que, cara, tem alguém ali olhando só para mim. Tipo, pensando só na minha cena. E pro diretor também, né? Um braço direito Exato, com é um a preparação de conforto. elenco. Não, e pensando que são tantas cenas, tanto desenvolvimento que nem você E um falou. elenco muito grande, né? Um personagem dentro do set que faz muita diferença, né? Pro andar da sua personagem, que muda tanto. E que são muitos episódios, como eu falei. E para continuidade emocional, né? Para Lógico. continuidade, especialmente a continuidade emocional, que eu acho que é o mais difícil para a gente conseguir manter, né? A gente não grava em ordem, então é muito bom ter aquela pessoa ali também que é um ponto de segurança para trocar, que também vai te lembrar falando assim, olha, lembra quando a gente ensaiou? Sei lá, você trouxe uma coisa mais interessante, vamos resgatar. E você fala, nossa, é Ah, verdade. Porque às vezes na correria também, né, do set, algumas coisas podem passar. Mas ali a gente teve esse privilégio de ter esses profissionais, então eu acho que isso também é um dos fatores que resultam depois no produto final, sabe? Quando as pessoas falam, nossa, que elencão, atuações maravilhosas. Tipo, acho que não é só porque somos brilhantes, sabe? Eu acho que é porque foi muito bem construído, profissionais dedicados e atentos, então isso faz toda a diferença para o resultado final. Nossa, eu amei saber Bem, disso. bem legal mesmo. E a parte, assim, do rigor histórico versus a liberdade para o entretenimento? Você consegue identificar algumas coisas que falam, não, isso aqui realmente aconteceu na época, mas isso aqui ficou mais legal para a série, para a novela? Eu conversei com o Daniel sobre isso na pré-estreia. A gente estava falando de outras coisas e chegou nesse lugar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez é que nessa época, em 1800 e pouco, o padrão de beleza eram mulheres mais fortes, mulheres gordas, né? Então, o padrão de beleza não era uma mulher escultural. Só que hoje não faria sentido isso, porque, infelizmente, a gente ainda vive... a gente vive outra realidade, né? O padrão de beleza foi se transformando e a gente até precisa quebrar com isso, mas também para poder trazer para todo mundo essa ideia de que essa mulher era deslumbrante, a gente precisava respeitar o que estava posto, né? Ou talvez o que tá... porque as outras obras de época também traziam isso, a pessoa podia achar, por que essa obra está assim e outra obra está com um Exato, padrão de sabe? corpo diferente? Mas eu acho que tem um lance de às vezes você não poder exatamente seguir o que estava sendo feito naquele momento e precisar fazer uma adaptação
para que as pessoas possam compreender, Uhum. né? Hoje, eu acho que é isso que eu quis dizer, sabe? Então, Faz total sentido. em relação ao tipo de corpo que era admirado há um tempo atrás e o tipo de corpo que é admirado hoje. Então, a gente precisou fazer esse ajuste para que as pessoas possam seguir a história e entender tudo. Isso que você comentou antes dessa sua fala sobre não gravar na sequência, eu acho muito doido, assim. Porque as pessoas veem as cenas, acham que aquilo ali foi gravado tudo na sequência, não é plano sequência, gente. E aí, na verdade, ali no set, vocês tem que retomar uma emoção que você sentiu na segunda-feira da semana passada. Aí você fala, gente, nem lembro como que foi aquilo. E aí Você agora. nem tem a novela pronta pra ver como é que foi sua reação, né? Exato. Sim. Isso é uma doideira, né, na Uma vida doideira. do ator, né? Porque é sempre, meio que sempre assim, é difícil gravar em sequência, né? É, porque o que é priorizado são os cenários, né? Tipo, o dia. Não, a gente grava primeiro todas as cenas que são de dia, depois a gente grava todas as cenas que são noturnas. São outras coisas que são priorizadas por uma questão de logística de produção que eu nem entendo direito. Mas é assim que é, Foi assim, sempre. Dona Beija. Então era por set e por diurno ou noturno. Geralmente a gente faz isso, assim. Então a gente grava bastante todas as cenas diurno, então a gente começa a trabalhar às 9 e trabalha até às 18. Aham. E aí, depois dessa fase, a gente começa a gravar as noturnas. E Então, aí é um a gente, período da sua vida que você fica período. vampirona. um período que a gente começa a trabalhar às 18, 19 e vai até, tipo, 4 da manhã, assim. Nossa, eu entrevistei um ator uma vez que falou quanto ele detesta noturno. Que assim, a vida vira, tipo, de cabeça Vira pra de cabeça baixo. pra baixo? É uma Mas doideira. agora eu entendi, porque não é um dia só, né? É. Às vezes eu pensava que era só um dia, sei lá, uma vez por semana ia ter uma noturna. Não, uma época da sua vida. Uma época. E o corpo não foi feito pra isso, né? Não o corpo foi. humano. O corpo. O meu definitivamente não É foi. noturno, mas assim, essa é pra você, tá, Arthur? É. Isso é mentira. Tipo, não existe isso Não cientificamente. existe isso, gente, não tem como. Pois é, eu vi que existe, assim, pessoas que acordam 5 da manhã e outras que acordam 8. Tipo, essa é a diferença, entendeu? Sim, mas aí tudo bem, é o normal, ainda é Mas de as manhã, né? Exato, ainda é de manhã. Mas, assim, se você falar, eu sou super noturna, eu gosto de acordar, tipo, meio-dia. É, não. Não, gente, Aí tá fácil. você também, é verdade. o Arthur, a galera que fala assim, eu gosto de começar a trabalhar às 4 da tarde. Eu falo, gente, não é possível. Pra mim, assim, O Arthur, ele gosta de Eu não começar a sei de onde trabalhar vocês às estão 8 da manhã. falando. não tô falando que você defenda. falou isso. Crucificando aqui, defenda, deixa eu Arthur, falar pelo só, amor eu- de Mas Deus. ele aguenta noturno. trabalhar até 4 da manhã, ele Aonde? aguenta. Não, mas você é noturno. Eu você era, eu tô com 2 filhos, agora tudo faz muito mudou. É verdade. Mas- As ficando coisas aqui, eu falo, mudaram pô, aqui, que é verdade, é verdade. Ó, só uma coisa, a gente teve outro privilégio aqui, gravando Dona Beija, que a gente, pelo menos, Aham. conseguiu gravar toda a primeira... A novela tem 2 fases, então a gente conseguiu começar pela primeira fase Ah, legal. e depois entrar na segunda, porque legal. isso foi uma coisa que eles deram pra gente, tipo, como benefício. É, porque muda a idade, muda, Muda, como você muda se tudo. porta, tudo, É, né? Em outras produções, às vezes, isso não fosse possível, né? Então aí fica tudo misturado mesmo. Aqui não, a gente começou pela primeira fase e foi pra segunda. Agora, quando eu tava assistindo a novela umas semanas atrás, assim que estreou, a Grazi me lembrou que tem uma cena, essa cena, inclusive, da charrete, que foi uma cena que foi uma exceção, Ah, gravou depois. que a gente gravou a primeira parte dela no começo. Nossa, confusão. E a mesma segunda cena. parte no final, tipo, depois de meses, assim. E Meu a gente Deus. assistiu, ela falou, você lembra que a gente começou essa cena, tipo, em janeiro e terminou ela em setembro? A cena começa com você dirigindo meio com medo, cavalo, e no final você tá. O cara do continuismo, o cabelo em pé assim, onde é que tá aquela pedra que tava ali? Essa é a coisa mais doida, né? Eu falei, cara, loucura. é verdade. Eu falei, cara, a gente é boa mesmo. Porque, ó, massa. Quanto tempo dura a primeira parte pra ir pra segunda? Você sabe mais ou menos? É até o 5º capítulo? Eu também fiquei com essa. não. Ah, tá. A primeira fase dura mais. Dura então. mais, dura mais. Entendi. Eu não sei, não é nem questão de não dar spoiler, é que eu não me lembro exatamente Corte. o corte, mas e eu não sei se manteve também, mas Aham. eu sei que, tipo, sei lá, do 15, 18, assim, Tá, legal. ainda tem bastante coisa. Eu gosto disso numa novela, porque aí dá outra camada pros seus personagens, né? Você parece que você já estava se acostumando com a sua personagem, aí talvez tenha um salto temporal ou tenha algum grande acontecimento que muda demais a vida de todo mundo, e aí a sua personagem ganha, pum, umas regras novas nela, né? Isso Quanto deve ser bem passa? legal. Mais ou menos? Mais ou menos uns 20 anos. Ai, é bastante coisa. É, bastante coisa, caraca. É Não tava bastante esperando, coisa. Vocês não sabiam? Não. Não. Não, eu sabia que tinha uma passagem de É. tempo, mas eu achava que era, Mas 20? tipo, 5 anos. É quando É, você porque falou no assim, começo a já gente tem uma começa lá no passadinha. futuro e depois fala, não, deve ser ali alguns anos que talvez não perceba no rosto, Ah, mas... eu gostei ainda Não, mais, vocês então. vão É, 20, perceber. 20 anos é bastante coisa. É, tem um tempo, assim, Bem considerável. considerável, significativo.
E aí isso é muito legal também, É outra- né? são duas personagens, E sabe o praticamente. que é mais legal? Assim, que é uma grande chance pra gente, porque geralmente troca, né, o ator. E ali eles optaram de deixar. Então todo mundo vai envelhecer, todo mundo que estiver vivo. Eita! Nossa, Olha lá. Todo mundo vai envelhecer e a gente. E nós mesmos que vamos fazer essa passagem, essa transição. Então é tipo. Muito legal também. É legal porque é muito legal essa caracterização, né? Certeza. Tipo, e é aí, legal. maquiagem, então. Maquiagem, Legal. o cabelo, Maquiagem que demorava pensar. 3 horas, agora pra Quatro. envelhecido. Não, É. e pensar, né? A Beth pensou nesse figurino também que se transforma um pouco, sabe? A moda muda também, A né? moda muda nesse período, Sim. né? Eles mudam muito nesse período, né? E Então, o é vestido muito que você bom. usa com 20 anos não é o vestido que você usa com uma mulher casada com 40, né? Não, ainda Então, muito menos naquela época, né? Perfeito. Muito louco. Muito legal. Ah, então muito animada. Conta pra gente mais alguma coisa de bastidor, assim, que você já contou do cavalo ficar puxando pro lado. Alguma outra coisa ali que foi meio comédia no bastidor, que vocês não esperavam? Tem muito figurante também, né, nessa novela. Teve Isso muito deve ser legal, né? figurante. Estar num set com tanta gente. É uma É cidade muito cheia. legal. É, É muito legal. porque as cenas abertas, assim, na praça, principalmente, eu ficava, gente, é muito É. figurante. É, A figurinista trabalhou com todas essas pessoas. E gravar em ambiente externo ele também tem esse fator de um certo descontrole, né? Assim, porque tem o fator temporal, tem o vento que bate, gravar com muita gente é sempre mais emocionante, porque você conseguir fazer esse alinhamento ali de todo mundo tá precisamente fazendo o que tem que fazer, o que tem que ser feito na hora da ação, porque você gravar no estúdio é um ambiente controlado, né? Então é tudo muito mais seguro, mais previsível. Eu gosto de gravar em externa. Uhum. Justamente por isso, assim, Quase porque teatral, né? exato, tem esse elemento surpresa que a gente Você tem que lidar. que tem que lidar. Depois você teve que Pensando aqui, eu fazer... posso te contar. Ah, Não, pode ir pensando aí. Se você tiver alguma coisa, você me interrompe. Mas você teve que fazer, por causa das externas, em algum momento, aquela ADR, que chama? Que aí você faz de novo a Fiz. voz? fiz eu, Nas externas. nas por causa- externas porque passou moto. Ah, E aí, só pra nossa. explicar a galera, então às vezes quando você tá fazendo uma gravação, né, eventualmente os atores voltam pra uma cabine de som, assim, tipo, só pra gravar Pra se a dublar, voz, se é. dublar, exato, porque aí às vezes teve um descontrole ali no ambiente que Sim, uma coisa tem que não pode entrar mesmo, né? Tipo É. isso, como é que a gente tá falando? A gente tá fazendo uma novela de 1800 e eu tô numa cena super dramática e tem uma moto. Pip, 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 tipo, Brandandão. a gente teve que dublar essa, que foi bem marcante. Ai, meu assim. Deus. Eu tive que dublar uma outra também, que tinha um latido de cachorro muito forte também no fundo. É as coisas incontroláveis, né? Incontroláveis. Mas é legal. Tem muitos atores que não gostam desse processo de dublar. Eu gosto porque é um jeito de ter um mini spoiler do que a gente fez. Ai, Ah, então, verdade, porque você você tem vai que ver a ver a cena, Você né? vê a cena. Então você fala, tá bom, então está indo para esse lugar. Ficou Só que assim. Eu imagino que deve ser muito difícil, porque você tem que dublar na mesma energia que você tava fazendo aquela cena. Então você tem que olhar e falar, eu falei dessa forma. Essa é a parte Literalmente- difícil. Porque eu acho que muita atuação. é mais difícil do É. que dublar um filme em inglês. Você literalmente você tem que abrir a boca do mesmo jeito que está abrindo a sua boca na cena, certo? Certo, e aí você tá agora num ambiente, tipo, gelado, com ar-condicionado, sem os seus colegas, não tem mais aquele calor que você Sem estava sentindo, figurino. sem aquele figurino. Então, assim, é uma loucura, né? Nossa, sem o corsete apertando, aí você tem que talvez se apertar pra falar daquele É jeito, bem né? doido. Você tem que, Loucura. eu falo que você tem que revisitar uma memória que você construiu naquela época, né? Então, assim, naquela época que foi gravado, a gente experimentou algo fazendo, que era real. E aí, agora, na hora do ADR, você tem que fazer um processo de revisitar aquele lugar, assim, tipo, sentir de novo aquele cheiro, sabe? Lembrar de novo do que o outro te deu. Aham. Se botar naquela situação, porque a voz, ela imprime muita emoção. É pela voz que você percebe o que tá acontecendo ali, né? Então, Muito se fala, tipo assim, como eu vejo muita novela e tal, muito se fala que novela não se vê, se ouve muito. Sim. Ainda mais no É uma coisa Brasil. que ocupa a sua casa, Ocupa né? a sua casa. É, Toma perfeito. conta, você liga ali a novela. Então, a voz das pessoas é muito importante. Até porque a novela veio lá da radionovela, que era só a voz, basicamente. Perfeito. Então, a voz é onde conta realmente a história e fala muito do que é aquele personagem. Muito. É muito importante a voz na novela. Nossa, muito. E a voz pro ator é fundamental, porque, na verdade, assim, quanto mais presente você tá, e isso, na minha opinião, né? Quanto mais você entende o personagem e você se coloca de fato naquele momento,
e você vive a coisa, a voz ela vai acompanhar a emoção que está sendo experimentada. Então, eu sou muito contra alguns processos de tipo, eu não acho que seja um processo externo, sabe? Do tipo, você fazer voz de choro. Aham. Não, se você tiver de fato emocionada, a Sentindo. voz de choro Sim, vai vai sair, aparecer. sabe? Ou você fazer voz de alegria. Assim, não é sobre isso, eu acho, sabe? É muito sobre você Concordo. se colocar presente e deixar que a voz acompanhe. A voz vai acompanhar o que estiver acontecendo na hora. E eu queria te perguntar sobre essa questão de novelas, assim. Que novelas é o maior produto brasileiro. Não tem, nem tem como negar, o audiovisual é muito novela. Só que de uns tempos pra cá, a novela veio caindo, veio as pessoas assistindo cada vez menos, e agora a novela se reinventou. E muito por conta do streaming, assim. Como que você enxerga essa volta da novela pra você como atriz, sabe? Porque eu imagino que as atrizes, os atores da sua geração, até tipo, falaram assim, será que um dia eu vou fazer uma novela? Será que vai ser legal fazer novela de novo? E novela é tão importante pra atores e atrizes brasileiros. Então, como que você vê isso, assim, pra você, esse retorno tão incrível e grandioso de novelas, assim? Ai, que legal essa pergunta. Eu acho que as novelas, de fato, fazem parte da nossa construção, né? As novelas são usadas desde sempre muito para educar também, né? Elas formam a gente. Tipo, a gente assiste a novela e às vezes entende ou entra em assuntos que não são abordados dentro de casa. Então, as novelas são muito importantes para nossa formação cultural, Dona sabe? Beija tem muito isso, inclusive. Dona Beija, por exemplo, né? Mas eu acho que, pensando também em mercado, é muito bom para o ator que ele tenha essa possibilidade, né? De fazer novela fora da TV Com aberta. certeza. Que tenha realmente ampliado o nosso mercado de trabalho. Então, isso é muito positivo também. Um espaço que vai se expandindo e você começa a ter mais possibilidades para se experimentar artisticamente, né, para trabalhar, para fazer novos encontros, para conhecer novos autores. Eu acho que a gente só ganha assim com essa expansão, com esse movimento. Eu fico muito feliz de ver as Acho que novelas o voltando. público também ganha, porque, eu- inclusive, o Brasil, cara, a gente tem que se orgulhar muito. A gente faz as melhores novelas, sabe? Sim. Eu acho que E eu acho que porque eu cresci escutando novela em casa e com a novela ocupando a minha casa, eu hoje em dia sempre preciso de alguma coisa tocando ali no fundo. Então, pode ser um reality show ali no fundo, mas aí eu dou graças a Deus que tem outra novela com 40 capítulos pra eu poder, sabe, tá cozinhando, assistindo Dona Beija, tá fazendo alguma coisa assistindo, assim, eu preciso dessa quantidade massiva de capítulos. eu cresci na periferia de São Paulo, então eu também cresci muito assim tendo a novela ali assistindo novela, assistindo televisão. E aí, quando eu decido que eu quero ser atriz, né, claro que fazer novela era uma coisa que estava no meu, Bem a primeira coisa, né? no meu top 1 ali, de vontade, de desejo de experimentar mesmo, de poder, cara, como será se comunicar com tanta gente? E eu sou muito grata, assim, ao meu caminho, à carreira que eu tenho conseguido fazer até aqui, porque eu tive essa oportunidade de fazer novela na TV aberta, e estou tendo a oportunidade de fazer uma novela que é um projeto super pioneiro, né? Assim, essas novelas de streaming ainda são uma novidade, né? Com certeza. A HBO lançou Beleza Fatal, que foi um sucesso, que eu assisti, que eu maratonei. E agora Dona Beija, então, que é uma novela que, inclusive, vai estar em, sei lá, 99 países, sabe? E isso é muito legal, né? Porque incrível. antigamente as novelas demoravam anos para serem Anos. importadas. Então, assim, eu não assisti várias novelas, mas eu sou colombiana. E aí a minha avó, ela conhece a Avenida Brasil. E eu assisti com a minha avó a Avenida Brasil ali, entendeu? Anos depois. E isso é legal, que você já chegou a entrar na HBO Max para se ver falando espanhol. Dublado, não, ainda não. Eu tava pra Deveria fazer. isso. Eu Eu acho acho. que deve ser uma experiência. Eu também acho. Sim, que bom que vocês me lembraram, porque eu pensei isso. Falei, nossa, eu preciso ver dublado pra ver como que é, Nossa, né? deve ser E acabei demais. não vendo, mas quero ver, vou fazer isso. Que legal. Ó, nosso tempo tá acabando. Mas, ó, fica o convite pra todo mundo assistir Dona Beija na HBO Max. Toda segunda-feira saem 5 episódios. Então, pode assistir que você vai ter todo esse contexto de época, vai conhecer esses personagens que são muito cativantes, tem um elenco gigantesco, tá sensacional. Né, Amanda? Amanda tá fissurada na novela. Tô fissurada na novela. Fora, a gente comentou muito aqui sobre bastidores, questão de época e tudo mais, mas eu acho que Dona Beija tem uma coisa muito importante que é
que a gente falou pouco, que é a temática, assim, É. que são as lições que traz pra gente, que abre o nosso olhar e a gente olha ali e fala assim, nossa, naquela época era assim, e hoje ainda tem alguns vestígios, algumas coisas que ainda são assim, então eu acho muito legal a gente fazer o comparativo, sabe, do que era, do que é, do que ainda pode mudar. E Dona Beija traz muito isso, porque não é uma novela de época comum, sabe? Às vezes a gente vai dar o play achando que é uma novela de época das 6, e não é novela de época das Não. 6. Nossa, não mesmo. Tá longe disso, então eu achei. Dona Beija chegou com uma proposta muito diferente do que a gente já tinha visto e do que a gente vê na TV aberta, assim. Por isso que eu tô gostando muito. Indira, pra quem não assistiu ainda, o que você pode falar pras pessoas pra mostrar pra elas a qualidade? Por que é tão legal, Dona Beija? Eu acho que porque é uma novela, de fato, pioneira, no sentido de que, apesar de ser uma novela que já passou, mas a gente está fazendo ela de um jeito totalmente novo, a gente está aprofundando mais nas questões que foram apontadas no passado, questões políticas, inclusive, como a Amanda disse aqui. Eu acho que é uma novela que emociona muito, muito bem costurada. O Daniel, que é o nosso autor, e a equipe conseguiram, de fato, fazer um texto que surpreende, que impacta, que emociona, que vai te fazer sorrir, torcer, chorar, ter raiva, querer vingança. Eu acho que a Dona Beija tem todos os elementos de uma boa novela, que é um casal apaixonado que não consegue ficar junto por um tempo, desejo de vingança, paixão muito forte, Um momento pessoas histórico do Brasil, né? um momento histórico do Brasil, pessoas tentando de tudo para realizar os seus objetivos. Muita representatividade. Sim. Muitos beijos, muitas cenas quentes, que eu sei que a gente gosta também. Acho que é parte de ser noveleiro, tá? Parte de ser noveleiro. Acho que é uma novela que vai, cara, você vai se envolver muito rápido. Então, eu acho que quem não viu tá perdendo tempo, porque só se fala nisso. Isso. Sensacional, Indira. Muito legal ter você aqui. Acho que todo Muito mundo obrigada, adorou a a gente conversa achou aqui. chiquérrimo, juro. Obrigada. Quando eu recebi, assim, tá aqui as nossas convidadas, fiquei... Mentira. Que bom, eu amei estar aqui, poder conversar com vocês, falar um pouquinho desse trabalho que é tão especial para mim, que eu tenho tanto carinho, da Maria, que vocês estão com raiva dela nesse momento, mas eu sei que em algum momento vocês vão sentir muito carinho por ela também, muito amor, então espero que a gente possa se encontrar mais vezes, porque foi uma com delícia. certeza. Com certeza. Que legal. E antes da gente encerrar, Amanda, começando por você, onde que a galera consegue te encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais, tô sempre falando de cultura pop, TV, tudo mais. E lá vocês me encontram como Amanda Brandão no TikTok e também no Instagram. Esse @ aí. Perfeito. E com você, Indira? Vocês podem me encontrar no Instagram como @IndiraNascimento e depois joga Indira Nascimento no Twitter, que eu tô lá também, aprendendo a usar. Twitteira! Aprendendo a usar, tenham É paciência. tudo a ver com a novela mesmo. Mas eu tô por lá também. É isso, então. Com certeza agora vocês que não conhecem, não assistiram ainda, vão querer assistir Dona Beija, que tá disponível vários episódios lá na HBO Max. Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau. Maratona, gente. Tchau.